o peso que quase me quebrou. Mas Deus não me desamparou. Era uma tarde de sábado, e o sol batia forte nas paredes descascadas da minha casa alugada. Eu estava sentado à mesa da cozinha com as contas espalhadas na frente, água, luz, aluguel, o boleto do médico da minha mãe. Os números não fechavam há meses. O salário do meu trabalho como mecânico mal dava para pagar as despesas básicas, e os bicos que eu pegava aos finais de semana já não eram suficientes. A cada dia, a sensação de afogamento aumentava. Como vou sair dessa? Eu pensava, passando a mão pelo rosto cansado. Mas havia algo pior do que a falta de dinheiro: o peso no peito. Não era só a preocupação financeira, era a sensação de que, aos poucos, minha fé estava se esvaindo. Eu ainda ia aos cultos, mas minha oração tinha se tornado mecânica. Senhor, me ajuda, repetia, sem nem sentir mais a presença dele. Até que numa noite, depois de mais um dia sem solução, eu me ajoelhei no meu quarto e chorei. Não eram lágrimas de piedade, eram lágrimas de desespero sincero. Deus, onde o Senhor está? Eu não aguento mais. A virada que veio do silêncio. Não houve uma voz do céu. Não houve um sonho. Mas no domingo seguinte algo mudou. Eu cheguei cedo na igreja, como sempre fazia, mas dessa vez com o coração mais pesado que o costume. Durante o culto, enquanto os irmãos cantavam, "Confia no Senhor de todo o teu coração", eu sentia uma luta interna. Como confiar quando tudo está desabando? Mas então o cooperador que liderava a reunião leu Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aquela palavra foi como uma faca no meu peito. Não era uma promessa de que tudo se resolveria no dia seguinte, mas um convite para soltar o controle. Naquela mesma semana, um irmão da congregação, um homem simples que trabalhava como pedreiro, se aproximou de mim depois do culto. "Irmão, eu sei que você está passando por dificuldades. O Senhor colocou no meu coração te ajudar." Ele me entregou um envelope. Dentro, havia exatamente o valor do aluguel atrasado. Não era muito, mas foi o suficiente para me fazer ver que Deus não tinha me abandonado. Não foi coincidência, eu pensei. Foi Deus. A provação que veio para me fortalecer. Mas a batalha não tinha acabado. Pouco tempo depois, minha mãe adoeceu. Os médicos descobriram um tumor, e o tratamento seria caro. Mais uma vez, a desesperança bateu à porta. Será que Deus vai me deixar passar por isso de novo? Dessa vez, porém, eu não desisti. Comecei a jejuar, a orar com mais fervor, a buscar a Deus de madrugada. Não era uma oração cheia de palavras bonitas, era um clamor de quem não tem mais para onde correr. E aos poucos, algo começou a mudar dentro de mim. Um dia, durante uma reunião de oração, uma irmã mais velha se aproximou e disse: "Irmão, Deus vai te sustentar. Não é só pelo dinheiro, é pela fé que você está mostrando." Aquelas palavras me marcaram. Deus não estava interessado apenas em resolver meu problema. Ele estava moldando meu caráter. O tratamento da minha mãe foi longo, mas aos poucos os exames começaram a melhorar. Os médicos não conseguiam explicar, mas o tumor regressou. Não foi de uma hora para outra, mas foi real. E enquanto isso acontecia, eu aprendi uma lição que nunca mais esqueci. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. De recebedor a instrumento. Quando minha mãe recebeu alta, eu senti que Deus me devia uma explicação. Por que ele tinha permitido tudo aquilo? Mas em vez de respostas veio um chamado. Um jovem da congregação que eu conhecia de vista tinha se afastado da igreja. Ele estava envolvido com más companhias, e os irmãos já tinham tentado conversar com ele sem sucesso. Até que num domingo, enquanto eu ajudava na limpeza do templo, ele apareceu na porta. Seus olhos estavam vazios, sua postura derrotada. "Irmão, posso falar com você?" ele perguntou hesitante. Naquele momento eu vi meu próprio reflexo nele, o mesmo desespero, a mesma dúvida. Então, em vez de pregar, eu contei minha história. Falei das dívidas, do medo da minha mãe doente, e como Deus tinha me sustentado não tirando a prova, mas me dando força para passar por ela. Ele chorou. E na semana seguinte, ele voltou. Hoje está batizado, serve na obra do Senhor e é um dos jovens mais dedicados da congregação. Deus não só me livrou, ele me usou para livrar outros. A multiplicação da bênção. O que começou como uma crise se tornou um testemunho vivo. Minha vida financeira não se resolveu da noite para o dia, mas Deus abriu portas. Um irmão me indicou para um trabalho melhor, e com o tempo consegui quitar todas as dívidas. Minha mãe, que quase perdeu a esperança, hoje serve a Deus com alegria. E eu, que já pensei em desistir, hoje sou um cooperador na obra do Senhor. Mas o mais incrível não é o que Deus fez por mim, e sim através de mim. Aquela história do jovem que voltou para a igreja se repetiu com outros. Famílias foram restauradas.
Pessoas que estavam afastadas encontraram esperança ao ver que Deus não desampara. A lição que levarei para sempre. Se você está lendo isso e pensa, será que ainda tem jeito para mim? Eu quero te dizer uma coisa: Deus não olha para o seu passado, Ele olha para o seu coração. Não importa o quanto você já errou, o quanto já duvidou, ou quanto a vida te derrubou. O que importa é se você está disposto a se render a Ele. Eu já estive onde você está. Já senti o mesmo medo, a mesma incerteza. Mas hoje eu sei, Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas promete nos dar vitória em meio a elas. Então, se você está passando por uma prova, não desista. Continue firme. Continue orando. Continue ofertando, mesmo que seja pouco. Continue frequentando a casa do Senhor, mesmo que seu coração esteja pesado. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E quando você olhar para trás, vai ver que até nas piores tempestades, Ele estava lá. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A noite em que tudo quase desmoronou. Eu me lembro como se fosse hoje. Era uma quarta-feira, dia de culto, e eu estava sentado no fundo do salão com as mãos tremendo. O envelope de contas na minha bolsa parecia pesar 10 quilos. O aluguel estava atrasado há 2 meses, a luz ia ser cortada, e o salário do meu bico mal dava para comprar arroz e feijão. Minha mãe, que sempre foi forte, tinha começado a chorar no banheiro para eu não ouvir. Ela dizia: "Filho, a gente vai ter que vender a geladeira. Não tem mais jeito." Eu olhava para os irmãos cantando, para o cooperador lendo a Bíblia com voz firme, e pensava: será que Deus realmente vê a gente aqui? Naquele momento, uma dúvida cruel entrou na minha cabeça. E se eu parar de ofertar esses trocados? Quem sabe assim a gente come melhor este mês. Mas então me lembrei das palavras do irmão que batizou minha mãe: Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer o seu coração. E quando você dá o pouco que tem, está dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Aquilo doeu. Porque eu queria confiar, mas a conta de luz na mesa de casa gritava mais alto que a minha fé. O envelope que veio do nada. Naquela mesma noite, depois do culto, um irmão que mal conhecia, o irmão Carlos, um senhor de cabelos brancos que sempre chegava cedo para arrumar as cadeiras, me chamou num canto. Ele não era de muitas palavras. Irmão, o Senhor me colocou no coração para te dar isto. E me estendeu um envelope branco, sem nada escrito. Eu abri com as mãos ainda trêmulas. Dentro, havia exatamente o valor do aluguel atrasado em notas amassadas, como se tivesse sido juntado aos poucos. E um bilhete com um versículo: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Salmo 55, 22. Não tinha assinatura. Não tinha explicação. Só a mão de Deus agindo através de um servo que obedeceu. Naquela noite chorei. Não de alívio, mas de vergonha. Vergonha de ter duvidado, mesmo que por um segundo. Vergonha de pensar que Deus tinha me abandonado. Mas ali entre lágrimas eu fiz um trato com o Senhor. De hoje em diante, não importa o que acontecer, eu vou ficar firme. Mesmo que as contas voltem a se acumular, mesmo que a geladeira acabe, eu não vou desistir de Ti. Aprovação que veio disfarçada de oportunidade. 2 meses depois, as coisas começaram a melhorar. O irmão que me indicou para o trabalho temporário falou de uma vaga fixa numa gráfica. O salário não era grande, mas era honesto e estável. No primeiro dia, o dono da gráfica, que também era irmão da congregação, me olhou nos olhos e disse: Olha, eu não contratei você porque precisava de um funcionário. Contratei porque vi que você é um homem de palavra. E homens de palavra, hoje em dia, são difíceis de encontrar. Aquilo me marcou. Porque eu sabia que ele não estava falando só do meu currículo. Estava falando do meu testemunho. Das vezes que eu cheguei no culto mesmo sem ter ônibus, dos dias que ofertei o último real que tinha, das noites que orei até não ter mais voz. Mas o diabo não desiste fácil. Justo quando as coisas começaram a melhorar, minha mãe adoeceu. Uma dor forte nas costas, exames e então o diagnóstico: um tumor na coluna. Os médicos falavam em cirurgia, em quimioterapia, em custos que eu não tinha como pagar. Mais uma vez a pergunta voltou: por que, Senhor? O jejum que mudou tudo. Foi então que a irmã Maria, uma das mais velhas da congregação, me chamou após um culto de oração. Filho, você já jejuou de verdade? Eu balancei a cabeça, envergonhado. Jejuar para mim era pular o café da manhã e tomar um suco. Mas ela falou com uma seriedade que me gelou. Não é só ficar sem comer. É ficar sem comer e buscar a Deus como se sua vida dependesse disso. Porque no caso da sua mãe depende. Naquela noite comecei um jejum de 3 dias. Não foi fácil. No segundo dia minha cabeça doía, meu estômago queimava, e o cheiro do pão que minha mãe tentava comer me deixava tonto. Mas toda vez que a fraqueza vinha eu abria a Bíblia e lia.
Este gênero de demônio não sai senão por oração e jejum. Mateus 17h21. No terceiro dia, enquanto eu orava no meu quarto, com as pernas tremendo de fraqueza, senti uma paz tão grande que não consigo explicar. Não foi uma voz, não foi uma visão. Foi uma certeza. Tudo vai ficar bem. Uma semana depois, os médicos chamaram minha mãe para repetir os exames. O tumor havia encolhido. Não desapareceu de uma hora para outra, isso levaria meses de tratamento. Mas a mudança foi tão significativa que o médico, que não era crente, olhou para nós e disse: "Isso não é normal. Algo aconteceu aqui que a medicina não explica." Minha mãe sorriu e respondeu: "Doutor, foi Deus. O jovem que quase se perdeu e a lição que aprendi." Mas a maior bênção não foi a cura da minha mãe. Foi o João. João era um jovem de 19 anos, filho de um cooperador da nossa congregação. Ele tinha sido criado na igreja, batizado, cheio do Espírito Santo. Mas aos 17 começou a se afastar. Primeiro faltava aos cultos. Depois parou de ofertar. Então começou a sair com uma turma que o levou para bebidas, festas e coisas piores. Um dia, o pai dele, irmão Paulo, me procurou chorando. Ele não quer mais saber de nada. Diz que Deus não existe, que a igreja é só um monte de regras. Eu não sei mais o que fazer. Eu me lembrei de como eu tinha sido anos antes, cheio de revolta, achando que Deus tinha me abandonado. Então fiz o que ninguém mais tinha feito, fui atrás dele. Encontrei João numa praça, sentado num banco, com uma lata de cerveja na mão e os olhos vermelhos. Ele me viu e cuspiu no chão. "O que você quer, irmãozinho? Veio me julgar?" Eu me sentei ao lado dele e falei: "Não vim te julgar. Vim te dizer que já estive onde você está." Ele riu com amargura. "Ah, é? Você já bebeu até não aguentar mais? Já traiu sua família? Já pensou em se matar?" "Já pensei em desistir de tudo, sim. Já achei que Deus não se importava comigo. Mas sabe o que aprendi? Que ele nunca desistiu de mim, mesmo quando eu desisti dele." João ficou quieto. Então, eu contei minha história. Não como um sermão, mas como um homem que entende a dor do outro. Falei das dívidas, do medo, da noite em que quase desmoronei. E falei do envelope, da gráfica, da cura da minha mãe. Quando terminei, João estava chorando. Não foi uma conversão instantânea. Ele ainda lutou por meses. Mas uma coisa mudou. Ele voltou para a igreja. Hoje João é um cooperador. E toda vez que ele sobe na plataforma para ler a Bíblia, eu lembro daquela noite na praça. Porque Deus não só restaura vidas, Ele as usa para restaurar outras. A campanha que nasceu de uma oração. Um ano depois de tudo isso, nossa congregação começou uma campanha de visitação aos afastados. Não foi ideia minha, nem do irmão Paulo. Foi do João. Ele chegou num culto de jovens e disse: "A gente não pode esperar os irmãos voltarem sozinhos. A gente tem que ir atrás, como alguém foi atrás de mim." E assim começou. Todo sábado, um grupo saía para visitar famílias que tinham parado de frequentar. Não era para julgar, não era para cobrar. Era para ouvir, para orar, para mostrar que a igreja é uma família. No primeiro mês, 7 pessoas voltaram. No segundo, 12. E não eram só números, eram histórias. A irmã Clara, que tinha parado de ir por causa de uma briga com uma cooperadora, voltou e pediu perdão. O irmão Mário, que tinha caído em adultério, se arrependeu e hoje é um dos mais fiéis na obra. A família Silva, que tinha se mudado e não achava mais a congregação, foi encontrada e voltou com alegria. E em cada uma dessas histórias eu vi a mão de Deus usando as nossas fraquezas para mostrar a sua força. A noite em que entendi o verdadeiro propósito. Uma noite depois de um culto, eu estava arrumando as cadeiras. Sim, eu ainda faço isso, porque nenhum serviço na casa de Deus é pequeno. Quando o irmão Carlos, o mesmo que me deu o envelope anos antes, se aproximou. "Você lembra daquele dia?" Ele perguntou, apontando para o lugar onde tínhamos conversado. "Como esquecer, irmão?" Ele sorriu. Na época eu também estava passando por uma prova. Minha filha estava doente, e eu não sabia como pagar o remédio. Mas Deus me falou: "Dê ao meu servo, e eu cuidarei de você." Eu obedeci. E no dia seguinte, um desconhecido pagou a consulta dela. Fiquei sem palavras. Por que o Senhor nunca me contou? Porque não era sobre mim. Era sobre você entender que Deus usa as pessoas. Às vezes, a bênção que você precisa está nas mãos de alguém que também está sendo provado. Aquilo me quebrou. Porque eu sempre achei que eu era o necessitado. Mas na verdade, Deus estava me preparando para ser um canal. Hoje, uma vida de gratidão, e a certeza de que a obra continua. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não só me tirou do buraco, Ele me ensinou a cavar poços para outros. Minha mãe está curada, serve a Deus com alegria e agora ajuda na cozinha da congregação, fazendo refeições para os necessitados.
Eu continuo na gráfica, mas agora também sou responsável pelo grupo de jovens. João batizou 3 pessoas no ano passado. A campanha de visitação já alcançou mais de 50 famílias. Mas o mais importante não são os números. É o coração. Porque eu aprendi que Deus não nos promete uma vida sem tempestades, mas promete ser o nosso porto seguro. As maiores bênçãos vêm depois das maiores provações. A igreja não é um lugar para perfeitos, mas para pessoas que precisam de um Salvador. Quando você pensa que está sendo esquecido, é justamente quando Deus está te preparando. Se você está lendo isso e pensa que não tem mais jeito, talvez você esteja onde eu estive, com contas que não fecharam, com uma doença que não melhora, com um filho, um pai, um irmão afastado de Deus, com a fé tão pequena que parece um grão de mostarda pisado. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não desistiu de você. Ele vê suas lágrimas. Ele ouve suas orações, mesmo as que você não tem coragem de dizer em voz alta. Ele conhece seu coração, mesmo quando você acha que ninguém entende. Talvez a resposta não venha como você espera. Talvez não venha amanhã, mas ela virá. Porque Deus não é homem para que minta. Números 23:19. Então, continue firme. Continue orando, mesmo que pareça que ninguém está ouvindo. Continue ofertando, mesmo que seja só R$1. Continue indo à casa de Deus, mesmo que seu coração esteja partido. Continue servindo, mesmo que ninguém veja. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E um dia, você vai olhar para trás e ver que até nos momentos em que achou que estava sozinho, Ele estava lá, carregando você, guia você, e preparando algo tão grande que seus olhos ainda não podem ver. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. O peso da noite e a luz que não se apaga. Era uma terça-feira dessas que o calor do dia dá lugar a um frio no peito quando a noite cai. O irmão Márcio, um homem de mãos calosas que trabalhava desde os 14 anos em oficinas mecânicas, sentou-se à mesa da cozinha com as contas espalhadas. O aluguel estava 3 meses atrasado. O dono do imóvel já havia ligado 2 vezes naquela semana, e a voz, embora educada, carregava um tom de urgência que não deixava espaço para desculpas. Sua esposa, Dona Maria, lavava a louça em silêncio, mas ele sabia que ela ouvia cada palavra, cada suspiro. Os filhos Lucas, 12 anos, e Ana, 8, brincavam no quarto, alheios à tempestade que se formava na sala. Márcio passou os dedos pela testa, sentindo suor frio. Senhor, como? Era a única oração que conseguia formar. Não eram palavras bonitas, nem um sermão bem estruturado. Era o gemido de um homem que não tinha mais para onde correr. Ele pegou a Bíblia que ficava ao lado do rádio velho, folheou sem rumo e parou em Salmos 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mas quando, Senhor? Sussurrou, fechando os olhos. Dona Maria secou as mãos no pano de prato e se aproximou. Não disse nada, apenas colocou a mão no ombro dele. Não precisava. Eles estavam casados há 15 anos e nessas horas, o silêncio falava mais que qualquer consolo vazio. A oferta que não fazia sentido. No domingo seguinte, Márcio foi ao culto com o coração apertado. Não tinha dinheiro para a oferta, na verdade não tinha dinheiro para nada. Mas algo dentro dele dizia, vá. Talvez fosse teimosia. Talvez fosse fé. Ou talvez fosse só o hábito de anos frequentando a congregação cristã, onde aprendeu que mesmo quando tudo falta, Deus não falta. Quando o cooperador passou o cesto, ele hesitou. Tirou do bolso as últimas moedas, R$7,45, e as colocou dentro. Não era muito. Não era nada, na verdade. Mas era tudo o que tinha. Deus sabe, irmão, disse o cooperador seu Antônio, um homem de barba branca que já havia passado por guerras piores que dívidas. Márcio apenas assentiu, engolindo o nó na garganta. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou um envelope debaixo da porta. Não tinha remetente. Dentro, um cheque no valor exato do aluguel atrasado e um bilhete. O Senhor proveu. Não desanime. Um irmão em Cristo. Dona Maria chorou. Márcio segurou o papel com as mãos trêmulas como se fosse quebrar. Não era um milagre espetacular, não houve anjos nem vozes do céu. Mas era Deus agindo através de alguém. Alguém que, como ele, já havia sentido o peso da noite e conhecido a luz que não se apaga. A provação que veio disfarçada de oportunidade. 2 meses depois, a vida parecia estar voltando aos trilhos. Márcio conseguiu um bico extra em uma borracharia, e Dona Maria começou a fazer salgados para vender na igreja. As contas estavam quase em dia. Até que em uma consulta de rotina, o médico olhou para os exames de Márcio com uma expressão que gelou seu sangue. Temos um nódulo na tireoide. Precisamos de mais testes. As palavras soaram como um tiro.
Câncer. A palavra não foi dita, mas pairou no ar, pesada como chumbo. Naquela noite Márcio não dormiu. Ficou olhando para o teto, revivendo cada erro, cada cigarro que fumou na adolescência, cada vez que ignorou os avisos do corpo. Será que é castigo, Senhor? A dúvida o corroía. Mas no culto de quarta-feira, enquanto os irmãos oravam, ele lembrou das palavras do cooperador Roberto em um estudo bíblico. Deus não nos manda provações para nos destruir, mas para nos lapidar. O ouro passa pelo fogo para se purificar. E então, como um raio, veio a certeza. Aquela não era uma sentença, era um chamado à fé. O jejum que quebrou as correntes. Márcio e Dona Maria começaram um jejum de 21 dias. Não era algo que tinham planejado, simplesmente sentiram que era a hora. Todos os dias antes do trabalho, eles se ajoelhavam e clamavam: Senhor, se esta prova é para a tua glória, que a tua vontade seja feita. Mas dá-nos forças para suportar. Os irmãos da igreja se uniram em oração. A irmã Clara, uma senhora que já havia vencido um câncer de mama, visitou-os e deixou um versículo escrito à mão. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. No 14º dia de jejum, Márcio foi chamado para repetir os exames. O médico, surpreso, olhou para as imagens e depois para ele. O nódulo regrediu. Não há mais sinais de malignidade. Como assim, doutor? Márcio mal conseguia respirar. Às vezes acontece. O corpo reage, a medicina não tem todas as respostas. O médico deu de ombros como se fosse algo comum. Mas Márcio sabia. Aquilo não era sorte. Era Deus. O filho que se perdia e o pai que não desistiu. Enquanto Márcio e Dona Maria celebravam a vitória, Lucas, seu filho de 12 anos, começava a se afastar. Não era rebeldia aberta, apenas um desinteresse silencioso. Deixou de ir aos cultos, respondia com monossílabos, e passava horas no quarto ouvindo músicas que eles não aprovavam. Deixa ele, Márcio. É fase, dizia Dona Maria. Mas Márcio não conseguia. Toda noite, antes de dormir, ele entrava no quarto do filho e orava em silêncio, com a mão na porta. Senhor, eu não sei como alcançar ele. Mas tu conheces o coração dele. Não o deixes se perder. Até que, em um sábado à tarde, Lucas sumiu. Não voltou do colégio, não atendia ao celular. Márcio e Dona Maria percorreram as ruas, perguntando a vizinhos, ligando para amigos. Nada. Foi quando Márcio lembrou de um jovem da igreja, Rafael, que havia passado por algo parecido. Ele o procurou desesperado. Irmão, meu filho desapareceu. Não sei mais o que fazer. Rafael, que já havia sido restaurado pela graça de Deus depois de anos nas drogas, olhou nos olhos de Márcio e disse: Vamos orar. E depois vamos buscá-lo. Não como pai, mas como alguém que já esteve onde ele está. Eles saíram sem plano, só com fé. Foram a lugares que Márcio nem sabia que existiam, um barzinho perto da escola, uma praça onde jovens se reuniam. Até que quase meia-noite viram Lucas sentado em um muro, com um grupo que claramente não era de boa influência. Márcio não gritou, não brigou, apenas se aproximou e disse: Filho, vamos para casa. Lucas olhou para ele, com os olhos vermelhos, não de choro, mas de algo pior. Por quê? O Senhor nem liga para mim. Aquelas palavras doíram mais que qualquer dívida, mais que qualquer diagnóstico. Mas Márcio respirou fundo e respondeu: Eu ligo, tanto que estou aqui. Não como teu pai, não como teu juiz, mas como alguém que também já se perdeu e foi encontrado. E então Rafael compartilhou seu testemunho. Falou das noites nas ruas, das drogas, da solidão, e de como Deus o tirou daquele poço. Algo na voz daquele jovem quebrou a resistência de Lucas. Ele desceu do muro, e os três voltaram para casa em silêncio. Mas aquele silêncio era diferente. Era o silêncio de uma guerra vencida sem uma palavra. O batismo que mudou tudo. 3 semanas depois, Lucas estava no culto. Não foi forçado. Não foi por obrigação. Foi porque, como ele mesmo disse depois: Pai, eu vi algo naquele dia. Não foi o Rafael, não foi o Senhor. Foi Deus falando através deles. E na campanha de batismos daquele ano, Lucas se entregou a Cristo. Foi batizado nas águas em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebeu o Espírito Santo, falando em novas línguas como no dia de Pentecostes. Quando saiu da água, Márcio o abraçou tão forte que parecia não querer soltar. Filho, você não sabe o que isso significa para mim. Lucas sorriu e um sorriso limpo, livre. Agora eu sei, pai. Agora eu sei. A lição que não acaba. Hoje Márcio é cooperador na igreja. Não é um cargo de honra, é um chamado de serviço. Ele visita os doentes, ora com os desesperados, e sempre conta sua história sem enfeites, sem exageros.
Deus não me prometeu uma vida sem problemas, mas me prometeu que em meio a eles, Ele estaria comigo. E isso tem sido suficiente. Dona Maria lidera um grupo de senhoras que oram pelos filhos afastados. Lucas, agora com 16 anos, ajuda na escola bíblica dominical e sonha em ser missionário. E toda vez que alguém pergunta, como vocês conseguiram passar por tudo isso? Márcio responde com um sorriso simples. Ficamos firmes. Mesmo quando não víamos a saída, ficamos firmes. Se você está lendo isso e acha que não tem mais jeito, talvez você esteja onde Márcio esteve, com contas que não fecharam, com um diagnóstico que assusta, com um filho, um pai, um irmão se afastando de Deus, com a fé tão pequena que parece um grão de mostarda pisado. Mas eu te digo uma coisa, Deus não desistiu de você. Ele vê suas lágrimas noturnas. Ele ouve suas orações engasgadas. Ele conhece seu coração, mesmo quando você acha que ninguém entende. Talvez a resposta não venha como você espera. Talvez não venha amanhã, mas ela virá. Porque Deus não é homem para que minta. Números 23:19. Então, continue firme. Continue orando, mesmo que pareça que o céu é de bronze. Continue ofertando, mesmo que seja só R$1. Continue indo à casa de Deus, mesmo que seu coração esteja em pedaços. Continue servindo, mesmo que ninguém veja. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Filipenses 1:6. E um dia, você vai olhar para trás e ver que até nos momentos em que achou que estava sozinho, Ele estava lá, carregando você, guia você, e preparando algo tão grande que seus olhos ainda não podem ver. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.